Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sanarcast Papo com Expert, onde eu converso com os principais professores e coordenadores das pós-graduações aqui da Sanar. E a gente está começando uma série que é Saúde Mental da Criança ao Idoso. Nesse primeiro episódio, eu vou conversar para poder entender qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde das crianças e dos adolescentes. Eu te vejo logo depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui. Eu tô com a professora Natália. Nath, obrigado por você ter vindo. Para quem não sabe, a Nath, graduou em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, fez residência médica de pediatria comigo no HC, fez pneumo no HC e atualmente é professora voluntária da disciplina de pneumologia do ABC e também atua no ambulatório de pneumo de lá, né, Nath? Obrigado, viu? Obrigada. Nath, no episódio de hoje eu quero tentar entender qual que foi o efeito da pandemia na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Você tem visto isso no consultório? Como é que tem funcionado isso? Olha, Vini, eu fiz consultório durante todo o lockdown, né? Porque na época não estava gestante, enfim, fazia pneumo, né? Pneumo alta demanda. Um dos lugares onde eu atendia não fechou durante a pandemia desde 2020, né? Em março de 2020 não fechou. Então eu continuei com o consultório. E eu vi, assim, dois perfis de pacientes lá naquele começo de 2020, né? Um perfil de, principalmente adolescentes, né? Um pouco mais velhos, que estavam levando bem o esquema do homeschooling, né? Das aulas online. Então, eu tive até pacientes que falaram, nossa, super prefiro ficar em casa e ter aula em casa, porque não tem que me deslocar, porque, enfim, tava curtindo. Mas eu também vi um perfil de crianças que não estavam dando conta das matérias, né, no homeschooling. E aí, principalmente aquelas crianças menores, então eu tive muito paciente que alfabetizou durante a pandemia, né, em casa. Tá. Então, bem complicado isso. E aí os pais não davam conta de ensinar alfabetização e as crianças também não estavam rendendo ali o que elas precisavam render. E aí, nessa linha... E aí eu imagino que, na verdade, isso aconteceu mais aí pro final do ano 2020, né? Foi todo mundo ficando cansado, né? De ficar em casa. Tanto os pais quanto as crianças. Então, um comprometimento importante aí da qualidade de vida, do bem-estar. Então, as crianças já um pouco mais estressadas, não tinha mais muito o que fazer dentro de casa, não dava para fazer as atividades ao ar livre, né? Muitos pacientes realmente ficaram bem fechados. Falando aqui que eu tenho uma amostra de pacientes com pneumopatias, né? Então, asmáticos. Então, todo mundo com muito medo de sair. Então, os pacientes realmente ficaram bem fechados. Então, o pessoal mais no final de 2020 bem estressado com a questão do lockdown, né, do isolamento social. E aí sim eu senti que começou a bater para todo mundo aquele estresse de estar fechado e aparecendo aí alguns sintominhas ansiosos, né, principalmente nas crianças, alguns sintominhas depressivos. Então, pegou sim essa questão do isolamento. Eu acho que criança, na verdade, precisa de criança. Essa é a grande questão. Exato, né? Tá. Então, o isolamento social, ele teve esse comprometimento importante ali no bem-estar social dessas crianças. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Pediatria lutou fortemente pela reabertura das escolas, exato. Desde 2020 a gente vem lutando por causa disso, porque a gente viu o adoecimento psíquico dessas crianças, né, que embora não tenham tido Covid, nem infecções de vias aéreas superiores, nem crises de asma, todas estavam mais mentalmente esgotadas. Então, a gente lutou por isso desde 2020 para a reabertura precoce das escolas. No final das contas, demorou um século, foi só depois dos bares e não dá para entender como é que isso aconteceu. Mas, enfim... Agora, é interessante que, na verdade, a gente começa a ver que algumas premissas que a gente concordava antigamente, que era assim, sei lá, o tablet veio para poder ajudar as crianças, entendeu? Vai poder... Lembra que quando surgiu isso, as pessoas acharam que a tecnologia poderia melhorar a formação. E, na verdade, a gente percebeu o contrário, né, Nath? Que eles ficam mais ansiosos. Você tem neném em casa, eu tenho neném em casa, certeza. A gente vê isso e também as outras mães também falam isso. Agora, eu queria ver qual que é a sua opinião. Para quem está assistindo a gente, às vezes está atendendo pediatria no consultório, atende paciente pediátrico e quer lidar com isso. O pai não chega com uma queixa assim, o meu filho está mais ansioso. Ele começa com umas queixas paralelas, né? O que você tem visto de queixa paralela para poder identificar que
essa criança está ficando ansiosa. Eu vou citar só como exemplo aqui, como figura, que é uma criança que fica muito mais embotada, entendeu, né? Então, assim, isso é um exemplo. Mas que outras coisas você também viu para essas pessoas pensarem Eu nisso? acho que nesse sentido do uso da tecnologia, das telas, tablet, TV, celular, acho que atualmente mais tablet e celular mesmo, né? A gente não tem mais aquela predominância da televisão que nem existia antigamente. A gente usou isso durante a pandemia como se fosse uma janela, né? Como se fosse o tempo livre que as crianças não estavam tendo. Então, se ela não tem mais nada para fazer aqui dentro de casa, a gente vai usar o tablet para ela ver coisas fora de casa, então ver vídeos no YouTube, por exemplo, ver outras pessoas, ou para ela fazer outras atividades, né? Às vezes na melhor das boas intenções, de fazer outras atividades ali para desenvolver outras habilidades. E no final das contas, a gente sabe que as telas, as tecnologias, né, elas têm esse potencial viciante. Então, a gente tem liberação aí de sensações de bem-estar e de prazer imediato quando a gente está jogando joguinho, que a gente consegue pegar a moeda, ou que a gente consegue encaixar certinho, ou quando a criança está vendo um vídeo de recebidos de outra criança, abrindo os brinquedos novos, que é assim o cúmulo do capitalismo, não né? é? Colocar criança para mostrar brinquedo. Caramba. Aliás, a título de informação, vale lembrar que no Brasil é proibido, né? Propaganda de brinquedo feita por criança na televisão. A gente Mas não é vê regulamentado, isso mais. né? É regulamentado. É regulamentado não pode. isso? Você não vê na televisão Então, na criança TV, mas brincando com brinquedos. Na mídia pode, no streaming pode. Não, streaming pode, mas na TV não pode mais. Exato. Então, lembrar que isso é proibido mesmo, né? Isso e inclusive criança também fazendo propaganda de alimento nutricionalmente inadequado, né? Com alto teor de açúcar, isso também não pode, né? A sociedade atua fortemente contra isso. E no streaming isso tudo acontece livremente. Então, essas sensações de prazer que a criança vai tendo ali rapidamente, e aí a gente fala que vai gerando um vício, porque ela vai querendo ter prazer assim o tempo todo, e a vida real não é assim. A vida real você tem momentos de tédio, a vida real tem momentos que nada acontece. Se você lembrar da sua infância, quantas vezes na sua infância você já não chegou em casa e falou, nossa, eu não tenho nada pra fazer. Exato. E aí ficou lá deitado, viajando no teto, sabe? Sem ver nada. Isso acontecia na nossa infância, e atualmente isso tem acontecido cada vez menos. E isso é ruim, porque o tédio ele é um lugar para a criatividade da criança, para desenvolver uma série de habilidades que só acontecem quando você tem livre pensamento, livre escolha de ação, que não é uma coisa que acontece quando eu estou exposto ali, é uma tela, uma coisa acontecendo. Eu não preciso nem pensar quando tá aparecendo um vídeo, né? A gente, quando vê uma série num streaming, a gente não precisa nem pensar, a gente só vai consumindo o conteúdo, né? Não se gera nada daí. E as crianças também, elas não geram nada daí de um consumo passivo. Isso gera tranquilidade para os pais poderem trabalhar, que foi outra questão da pandemia. Então, pessoas tendo que fazer home office e segurando suas crianças em casa, e homeschooling, e lidando com aquele turbilhão de emoções. Mas isso não gera desenvolvimento de habilidades de comunicação, de criatividade. Então, a gente vê o embotamento que você falou, mas também lembrar que as telas têm impacto no sono, né? Na qualidade do sono. Então, a sociedade fala para 0 telas abaixo de 2 anos e a partir daí 2 horas por dia, principalmente antes das 5 da tarde. Então depois das 5 da tarde o ideal é não ter mais tela, para não interferir na liberação de hormônios que estão relacionados ali com o anoitecer, né, com desligar um pouquinho para a gente poder dormir. Então, a gente vê esse comprometimento de sono, também é uma queixa. Crianças, assim, mais irritadas, né, que precisa sempre estar entretendo. Então, crianças que você precisa entreter o tempo inteiro. O papel dos pais não é entreter crianças o tempo inteiro. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, porque não é nosso papel, né? Exato. A gente tem vários papéis, mas esse não é um deles. A gente não é recreador de criança. Exato. A criança, ela às vezes vai precisar de um certo auxílio, mas o ideal é que ela consiga, pelo menos em alguns minutos, e aí, obviamente, esse tempo vai se alargando conforme ela vai ficando mais velha, brincar sozinha. Exato. Tipo, pelo menos 10 minutos, uma criança tem que ficar brincando sozinha. Do que ela quiser. Por exemplo, outro dia lá em casa, a gente não tem o hábito de usar a tela para minha filha. Na verdade, meu marido assiste muita TV. Ele assiste muito jogo. Então, Cecília assiste jogo de futebol. De vez em quando ela se interessa, né? Super interessante pra criança ver jogo de futebol, mas enfim. Então, ela não se liga muito. E aí, eu tava com ela em casa, quando tô só eu, a gente fica de TV desligada. E eu tava, não sei, fazendo o que na cozinha. A gente sempre tá fazendo alguma coisa na cozinha, né? Sim, quando tá com criança.
E aí, de repente, eu olho, ela tirou todos os controles remotos daqueles porta-controle remoto que tem Sim. em casa e colocou os bonequinhos dela. Tava fazendo tipo um ônibus com Ah, porta-controle sim. remoto. Olha a ideia que surge do tédio, né? Exato. Você pegar coisas que não tem nada a ver com nada e Exato. colocar os bonequinhos lá e ficar andando de um lado pro outro com um ônibus. Então, é engraçado como surgem coisas que você jamais ia pensar, porque você é adulto, né? Você tem outro pensamento. Então, pra mim, quando eu vou brincar com ela, eu pego brinquedo. Ela, quando vai brincar, pega rodinho da pia, copo e brinca. Aham. Porque ela tem essa interpretação ali lúdica de tudo, né? Então isso é Entendi. importante para as crianças. Agora, no seu consultório, Nath, para poder tentar trazer o máximo aqui do que eu tô chamando de receita de bolo, né? Do playbook aqui pro cara que tá atendendo. Pediatria é um contrato de longo prazo, né? Então, você começa com o pediatra, o ideal é que, normalmente, se esse cara ganha confiança em você, ele vai ficando bastante tempo com você no longo prazo. Como que você, nem é fideliza a palavra, mas como que você consegue ganhar confiança? Os americanos têm uma palavra boa que a gente não tem aqui, de reassurance. Como é que você pode ganhar a confiança do pai de que aquilo ali tá dentro do esperado, mas que você vai acompanhar? Estou trazendo muito mais pro dia a dia mesmo. Como é que você lidou com esses pais mega ansiosos também? Porque com essa formação toda que a gente tem, eu às vezes transbordo a ansiedade porque tá vindo do filho, transborda pra gente, não sei, eu não consigo canalizar. Imagina pai sem formação, então, médica, como é que isso não coloca? Então, como é que você consegue passar isso e garantir com que esse paciente fique acompanhando e não fique trocando de um outro médico achando que o problema está em você, nesse contexto de pandemia, de criança ansiosa, de saúde mental alterada? Como é que você vai segurando isso ao longo do tempo, esses pais? Eu acho que um ponto-chave ali para fidelização, né, do cliente, falando em termos de mercado, né, para fidelização do cliente, é você ter uma escuta, né? Então, a gente na pediatria, como a gente trabalha muito com a normalidade, em geral tá tudo bem, né? Em geral, isso, a gente exato, vai seguindo, exato, né? exato, isso. A gente tem que aprender a escutar muito o que os pais estão falando e interpretando como anormal, para daí a gente validar esse sentimento. Acho que passa pela validação do sentimento, do tipo, eu entendo que você está cansado. É cansativo. Eu entendo que você está preocupado. Eu também estaria, talvez. Mas... Entendi. Né? E aí você dá aquela segurança de que está se passando um processo normal e que aquilo eventualmente depois de um tempo vai melhorar. Essas estratégias você pode usar, essas aqui acho melhor não, vamos ver como você quer. E também entender o contexto de cada família, porque é óbvio, tem família que, nossa, vamos tudo lá, as comida orgânica, não vai ter tela, a gente senta no chão e brinca com uma terra, sabe? Isso. Aquele negócio, né? Pé no chão. E tem família que fala, doutora, eu não tenho condição, eu não vou cozinhar, eu tenho aqui que fazer meu home office integral com essa criança, não dá, eu não tenho tempo. Entendi. O que é que a gente vai fazer? Então, identificar esses diferentes perfis, porque é difícil você colocar um ideal também que a pessoa não consegue atingir. Legal. Então, tentar flexibilizar, na medida do possível, estratégias para cada família, né? Individualizando ali o que faz sentido naquele contexto. E sempre passando por essa validação e por essa tranquilização. Acho que o papel do pediatra, em muitos momentos, é tranquilizar com relação à normalidade do processo, né? O que está acontecendo ali com o filho, né? E no caso da pandemia, funcionou muito para mim assim... dá dados, né? Então fala, não, realmente as crianças estão mais ansiosas, realmente ninguém aguenta mais ficar em casa, realmente vamos liberar, porque a Covid na infância é leve, não está associada à internação, não está associada à letalidade. Então você ficava falando mais para poder garantir que o cara estava entendendo bem. Estava entendendo bem que aquele quadro de isolamento por enquanto era necessário, mas que a gente via como, com bons olhos, o retorno às aulas, né? Como eu sou pneu, eu tive muito esses pacientes que hesitaram muito em retornar às aulas, mesmo quando voltou lá no finalzinho de 2020 para alguns pacientes.
mais velhos, alguns não quiseram voltar por causa da história da asma e tal, mas eu trabalhei muito essa questão de, não, em geral é mais leve, vamos lá, vamos voltar, para depois, posteriormente, a criança conseguir voltar. Lembrando que tudo que a Nath está falando aqui, você pode encontrar mais informações em sanarmed.com/sanarcast, sanarmed.com/sanarcast. Vai ter os principais artigos que a gente vai colocar, vão ter as outras associações, vão ter as pós-graduações que a gente tem dentro da Sanar. E aí, Nath, como é que você viu uma percepção, ou se tem uma relação disso ou não, com o aumento de autismo em criança? Porque eu acho que é um fenômeno global, mas que se exacerbou muito na pandemia, e a gente começou a entender que existem outros nomes com o mesmo nome de autismo para as outras situações, entendeu? Isso você viu? A sociedade se posicionou com alguma coisa disso? Olha, na minha prática eu não vi, né? Porque eu tenho uma prática mista, né? Eu tenho pediatria geral, mas pneumo, não vi, assim, esse aumento dos diagnósticos. Mas eu entendo o transtorno do espectro autista como uma situação que a gente vem cada vez mais fazendo o diagnóstico. Já é um dos principais transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu entendo que a gente já vinha nessa escalada de cada vez mais fazer esse diagnóstico e, às vezes, até mais precoce e com um espectro bem ampliado, né? Atualmente a gente não vê mais aquele autismo só do jeito que a gente aprendeu lá atrás na graduação. Isso. A gente já vê um espectro bem mais leve, bem mais funcional. De um transtorno do espectro autista. Então, eu acho que a gente já vinha nessa escalada e talvez por conta de você estar mais focado ali no que está acontecendo com os seus filhos, as pessoas tenham ido atrás de buscar diagnósticos, Exato, né? Eu acho né? que também passa por aí, né? Exato. O que eu tenho visto também, que até a própria sociedade americana colocou, é que a gente está começando a dar nomes para coisas que a gente não sabia que era antes, né? Então, sei lá, tem alteração de propriocepção que acabava caindo de autismo. Tem alteração somatosomática que acabava caindo de autismo. E eu acho que, exatamente, a gente, por ter visto mais os filhos e começar a comparar filho com outros pacientes, acho que os pais ficaram mais atentos eu a acho isso, que né? sim. E também tem um papel também das redes sociais, né? Muitos pais referem para perfis de rede social que mostram crianças normais, aparentemente saudáveis, que atingem tal e tal marco em tal idade. Exato. E daí isso gera aí alguma ansiedade nos pais também, de meu filho não chegou lá, né? Então, acho que os pais estão aí mais buscando informações e comparando com crianças que eles nunca iam ver se não existisse rede social, né? Legal. Então, se não existisse rede social, você ia ver crianças ali da sua área, que tem mais ou menos o mesmo nível socioeconômico que você, na mesma cidade que você. Você não veria crianças dos Estados Unidos, você não veria crianças lá da Inglaterra, você não veria crianças do Nordeste se você mora no Sudeste, né? Então, eu acho que você vê ali uma população muito maior, que tem outras variáveis envolvidas também e que aí você acaba comparando, né, e buscando alguma explicação, às vezes até patológica, para o que você está sentindo a sua criança na sua casa. Né? Quando eu vim fazer o podcast com você aqui, eu liguei para um amigo meu do interior de São Paulo que ele atende muito paciente de pediatria. Ele é clínico geral, atende paciente. Eu acho que é muito perfil das pessoas que estão vendo a gente também, que tem vontade de fazer pediatria, isso tudo. E aí eu queria te perguntar, você é pneumo, mas a gente vê muita puericultura no consultório, não dá para poder separar. Por onde você se atualiza? Onde que você ainda pega essa parte mais chata de puericultura, que tu não tem um cara... É difícil ter um pediatra geral e ponto final, parei minha formação aí, entendeu? Todo mundo meio que se subespecializa. Onde que você consegue entender? É sociedade? Via up-to-date? Eu uso muito a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que ela é uma sociedade bem atuante. Exato, e ela né? faz revisões, documentos científicos e aulas ao vivo, né? Tem um portfólio enorme de métodos de atualização que a sociedade dispõe. Inclusive, durante a pandemia, soltou várias notas aí com relação à Covid e com relação à saúde mental de crianças na pandemia e com relação a como é que faz homeschooling, né? Então, várias notas. Então, eu gosto bastante da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu gosto também de referir, às vezes, a algumas coisas um pouco mais externas, tipo Academia Americana de Pediatria. Então, Tá. às vezes, eu refiro um pouco mais aí para os Estados Unidos. Mas
Eu gosto muito da Sociedade Brasileira de Pediatria. Achei Legal, eles bem são bons. ponderados, né? Boa. Nath, muito obrigado. Obrigada, Vini. No próximo episódio a gente vai continuar nessa nossa série falando de saúde mental da criança ao idoso e a gente vai falar de uma síndrome que o Saulo vai me ajudar, que é a síndrome de Hikomori. A gente vai ver tudo no próximo episódio. Pessoal, obrigado, um super beijo, até na próxima. Tchau, tchau.